Então, gente, mais um dos nossos videozinhos curtos aí do nosso correspondente de sofá, falando sobre essas questões a respeito de política internacional, relações internacionais, né? E eu quero hoje trabalhar um tema que parece muito simples, muito fácil, mas que não é. Afinal de contas, a gente está aqui nesse canal que é para problematizar as coisas, né? Para te mostrar que existem coisas mais profundas dentro de todos os assuntos que nós tratamos do que simplesmente aquela tua visão imediata, inicial, normalmente orientada pelo senso comum. Vamos falar hoje de guerra, né? E a pergunta que a gente vai tentar analisar aqui nesse videozinho a guerra é um problema em si mesmo? A guerra é um fato em si mesmo ou ela é uma consequência? Isso é importante a gente entender, sabe por quê? Porque se você admite que a guerra é uma consequência, então resolver o problema da guerra significa como se você estivesse dando uma aspirina para alguém que está com câncer. A aspirina tem o seu valor, talvez ela seja inclusive importante de ser administrada, mas ela não vai resolver o problema que gera a guerra. É importante você perceber esse tipo de coisa, porque se você olhar o conflito Ucrânia e Rússia a partir da ideia de que a guerra se resume àquilo que em si mesmo ela representa, ou seja, a mortandade de indivíduos, então todo o problema da humanidade significa nesse momento parar o ataque, parar a guerra ou efetivamente dar condições para que a Ucrânia se torne cada vez mais forte, de tal sorte que a Rússia não possa atacar. Mas se você admite que a guerra é uma consequência e que ela é um sintoma de alguma questão que está muito mais profunda naquela sociedade, imediatamente surge na tua cabeça a ideia de que eu só vou conseguir resolver aquela guerra e muito provavelmente todas as outras que puderem vir a acontecer se eu resolver compreender e entender o problema que está causando essa guerra. Isso é muito importante, gente, porque a maioria das pessoas que eu tenho visto, inclusive analistas, trabalham como se a guerra fosse o problema. Ela é um sintoma desse problema, ela tem que ser minimizada, ela tem que ser eliminada, a gente tem que condenar ela, mas a gente em grande medida tem que entender por que ela surge. E quando você entende por que ela surge, a coisa muda de figura. Tem um prussiano, um militar prussiano super conhecido, chamado Clausewitz, Karl von Clausewitz, se não me engano, acho que o primeiro nome dele é Klaus, e ele vai escrever um livro chamado Da Guerra. Né? E nesse livro da guerra ele fala uma frase específica que ficou marcada, todo mundo usa ela até os dias de hoje, em que ele diz que a guerra é a continuação da política por outros meios. Tá? E aí você vai ouvir isso e vai dizer, Fernando, eu não sei por que esse cara é brilhante, porque todo mundo sabe disso. Não, não sabe. Tem pessoas que acham que a guerra é uma questão externa à sociedade. Né? A guerra é fruto de uma vontade, de um interesse maligno que cai de repente numa pessoa e essa pessoa passa então a definir guerra e fazer guerra com os outros simplesmente porque ela quer. O que o von Clausewitz está dizendo é que, olha, as ferramentas que a gente usa para entender política podem ser utilizadas para entender a guerra. As ferramentas que a gente usa para evitar efetivamente os efeitos horrorosos da própria política, a gente pode usar para a guerra. As ferramentas que a política produz para resolver as diferenças entre os homens podem ser utilizadas para resolver as questões da guerra. E se você entende, a partir dessa perspectiva do Clausewitz, que a guerra é a política por outros meios, é a continuação da política por outros meios, então a guerra não é um fato em si mesma, mas é a continuação de um processo em que essa política vem atuando. E aí a gente, para entender um conflito, precisa entender efetivamente as causas anteriores a esse conflito, os sistemas de crenças, as relações de poder, as estruturas econômicas que dão aso, né, que dão possibilidade desse conflito acontecer. E se você parte desse pressuposto, fica mais sem sentido ainda você tomar lado numa guerra e você declarar que a guerra é causa do fulano que é um autocrata ou do Beltrano que é um comediante. Nenhum dos dois pontos tem razão. Porque a guerra ela é uma consequência
E olha só o que eu vou te dizer. Os sistemas internacionais, eles providenciam para a gente determinadas crises agudas. Nós estamos vivendo uma crise aguda. Toda vez que há uma crise aguda no sistema internacional, países, historiadores, pessoal das relações internacionais, do direito, precisa levantar as suas orelhas, o seu foco, para entender o que está causando aquela agudização da crise. Mas isso é mais importante até do que tentar botar pano na guerra, que também é necessário, né? Mas entender o que está causando é essencial. Sabe por quê? Porque se a gente não agir na causa da guerra agora, quando essa crise está agudizada, ela normalmente surge novamente na história e aí com uma força muito maior. Quer ver só? Quando ocorre a Primeira Guerra Mundial, a causa da Primeira Guerra Mundial era uma disputa entre as antigas potências industriais que tinham se industrializado na primeira fase, em especial aí Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, e as novas potências industriais que tinham se industrializado na segunda fase, especialmente aí França não, Alemanha, Itália, Estados Unidos e Japão, embora esses dois estivessem em momentos em lados diferentes, né? Havia também ali o sentido do colonialismo, quer dizer, a Europa tinha dividido grande parte do mundo africano e asiático entre si e estava iniciando processos de exploração dessas áreas para se enriquecer. A Alemanha e a Itália se revoltaram com esse processo e passaram a incomodar esse sistema internacional, incitando determinados países na África a se rebelar contra esse colonialismo. A gente vai ter ali a questão do Marrocos, a gente vai ter ali uma série de questões nos Balcãs, e a gente tem um momento específico onde vocês vão perceber, muito semelhante ao que está acontecendo aqui. Ocorre entre 1884 e 85 a chamada Conferência de Berlim, onde os países europeus resolvem sentar para conversar a partilha da África e tentar organizar a partilha de uma forma mais justa. Eu não vou discutir com vocês nesse vídeo, porque não dá tempo, o quanto injusto isso é, obviamente, com a África, que está sendo partilhada e nem participa. Mas a questão é que, como nada sai de diferente desse congresso, desse Conferência de Berlim, ela acontece no final do século XIX e 20 anos depois, aqueles problemas que aquelas crises agudas demonstraram sem serem resolvidos dão origem à Primeira Guerra Mundial. A mesma coisa acontece na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra Mundial, você tem um problema muito mais embaixo, que é o surgimento de sistemas de extrema-direita, de sistemas de crença, de pensamento, organizações de governo de extrema-direita, baseado na ideia de que existem pessoas superiores geneticamente a outras. E essa ideia desse racismo, essa superioridade da raça, de algumas raças sobre outras, acabava sendo romantizada através, né, da beleza da guerra, da forma do atrito, da violência como forma de resolver todas as questões sociais. Algumas pessoas não entenderam isso e acharam que o problema da guerra era a bestialidade de Adolf Hitler, em grande medida de Benito Mussolini. Então bastava que eu, de alguma forma, trabalhasse para retirar a vontade de guerra de Hitler e Mussolini, que eu efetivamente evitaria a guerra, evitaria o confronto. E tudo foi feito para que Hitler e Mussolini tivessem as suas vontades atendidas e não quisessem a guerra. Pois a Conferência de Munique, que acontece em 1938, é o ponto alto disso. Hitler tinha anexado os Sudetos, uma região da Europa Oriental, uma região industrializada, e Inglaterra, França, a própria Alemanha, Estados Unidos participam ali de uma determinada conversa para saber se a Alemanha podia ou não podia ficar com os Sudetos. E como eles entendiam o problema de forma errada, eles acharam efetivamente que, dando condições a que a Alemanha continuasse nos Sudetos, eles estariam eliminando a guerra. Naquele momento, a União Soviética participa dessa conferência e o Stalin oferece, já ali, naquele momento, a possibilidade de se fazer uma grande coalizão militar contra a Alemanha, e que ele, inclusive, oferecia soldados da União Soviética para que isso acontecesse. Foi colocado panos quentes, porque se achava que o problema era efetivamente, exclusivamente, a vontade, a voracidade do Hitler. Um ano depois, nós tínhamos estourado uma Segunda Guerra Mundial. O que eu quero dizer com isso? É importante a gente conseguir um cessar-fogo, é importante a gente conseguir efetivamente eliminar o problema da guerra agora, para parar as mortes de ucranianos e de russos naquela região, embora não sejam os únicos que estejam morrendo, porque tem uma quantidade gigantesca de imigrantes ali.
Mas é também importante a gente reconhecer que esse é uma crise aguda no sistema internacional e que ela quer nos dizer alguma coisa. E a gente tem que compreender que coisa é essa que ela está tentando dizer para efetivamente a gente conseguir agir sobre as causas da guerra para evitar que um confronto maior, mais violento e mais destrutivo venha a acontecer em um prazo aí de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, sabe-se lá. Se a gente tratar a guerra como um fim em si mesma, tentando colocar rótulos nas pessoas como esse é o grande autocrata bandido ou esse é o grande louco comediante, a gente não compreende as razões da guerra. E não compreendendo as razões da guerra, ainda que a gente termine e resolva o problema dela nesse momento, ali adiante ela vai vir com mais força. Tá bom? Não te esquece de dar o like aí, de clicar no sininho, te inscrever no canal, aquelas coisas todas que a galera faz e que ficam me apurrinhando aí para colocar nos vídeos. A gente se vê no próximo. Grande abraço.